Então, para que isso tudo aconteça, é exigido algo muito, mas muito importante. Caso contrário, isso só será visto em uma pregação, em um encontro, em uma disciplina. É necessário a igreja ter uma cultura de florescimento, criar uma atmosfera em que seja exalado essa missão, essa identificação do que é ser cristão, do que é ser discípulo de Cristo. Cultura, o que é cultura? Cultura diz respeito a hábitos, costumes, ao estilo de vida, ao modo de vida de pessoas. Isso é uma cultura. Isso é algo que nos caracteriza. É algo que acontece naturalmente. Por exemplo, tem coisas, tem forma de nós nos portarmos, nos vestirmos, falarmos, que são característicos da nossa cultura. O que isso quer dizer? Não exige esforço para que nós nos portemos de tal forma. Nós não temos ordens diante de nós para que, respondendo-as, nós possamos se comportar dessa forma. São coisas naturais. Por isso que nós dizemos, quando falamos de outros povos, aqui é cultural desse povo. Ele se porta assim com naturalidade porque é cultural a ele. Ele se veste assim com naturalidade porque é cultural. Então, se nós temos uma cultura dentro da igreja que exibe e exala evangelização, discipulado, isso vai acontecer naturalmente, sem esforço, sem exortações, sem puxões de orelha, sem constrangimento. Por quê? Simplesmente é natural. Não tem, por que não tem como não fazer? Porque é natural, faz parte da nossa identidade, do que eu entendo ser cristão. Eu entendo que ser cristão é isso, então é natural. Não fazer isso significaria, então, mostrar que eu não pertenço a essa cultura. Então, a igreja tem que ter essa cultura. E uma cultura, ela pode ser fomentada pelos pastores, ela pode ser motivada pelos pastores, mas se a membresia da igreja não comprar essa cultura, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque você agirá somente no empurrão. E se você age no empurrão, significa que aquela ação esperada de você não faz parte da sua naturalidade. Por quê? O que é natural a mim não precisa ser exigido, precisa? Não precisa ser exigido, porque é natural. É normal para mim. Então, não precisa ser exigido. Então, para que a igreja desfrute dessas características, aqueles que se achegam têm que perceber essa cultura. De olhar por olhos missionários o que é ser discípulo de Cristo. O que é ser cristão. Então, os irmãos observam que diz respeito a algo muito mais além do que ter o seu nome arrolado no livro da vida e descansar com a segurança eterna. Significa exibir isso. O que significa ter o seu nome arrolado no livro da vida e ter a segurança eterna? O que isso significa? Desenvolvemos um pouco mais, então vemos que a cultura ela é unida a uma mentalidade, ou seja, é necessário a adoção ou desenvolvimento ou mudança. Você tem uma mentalidade, essa mentalidade ela precisa ser modificada para que então seja desenvolvida. Mas essa mentalidade ela precisa ser sustentada por uma cultura que a nutra. Então, se você tem uma mentalidade, se a sua mente é condicionada, inclinada para tal coisa, mas o ambiente não nutre a sua mentalidade, essa sua perspectiva, essa sua forma de pensar o evangelho, essa sua mentalidade ela vai ser desmantelada. Então, a mesma forma que a mentalidade discipuladora ela cria uma cultura, essa cultura que é criada também mantém essa mentalidade, porque eu serei nutrido constantemente pela cultura a qual eu faço parte, pela cultura que eu pertenço. Então, uma está ligada à outra e uma depende da outra. Sem ter uma mentalidade discipuladora e evangelística, uma cultura não é criada. Mas também sem uma cultura evangelística e discipuladora, a mentalidade ela não é mantida. Ela é desmantelada. E aqui nós precisamos de constância, 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 constância. Eu lembro que uma vez eu vi uma citação de Santo Agostinho, no final
ministério dele, no final da vida dele, ele pregando aos seus paróquios ali, e ele disse: olha, eu sei que vocês continuarão cometendo os mesmos pecados contra os quais eu prego até hoje. Por quê? Porque há tantos e tantos anos eu denuncio esses mesmos pecados e vocês continuam cometendo. Bom, o que me veio à mente foi, e se Agostinho não tivesse denunciado, será que não tinha se agravado esses pecados? Talvez o arrefecimento ali da prática dos pecados foi justamente por causa da voz do profeta que não se calou. Então, não quer dizer que vocês não receberão exortações por isso. É óbvio que vocês receberão. Mas isso serão apenas pequenos impulsionadores para que vocês continuem mantendo aquilo que vocês já entendem e fazem. Por quê? Porque a mentalidade de vocês já deve ser estruturada de tal forma. A minha mente, ela é inclinada à obra missionária. E é impossível não entender a fé cristã que não seja missionária. É impossível, porque eu fui alvo disso. De alguma forma você foi alvo disso. Então, observa que, no final das contas, irmãos, nós vamos acabar falando sobre alguns pontos aqui. Egoísmo, humildade e comodismo, comodidade, consumismo. Esses pontos. Então, nós acabaremos tocando em algum desses pontos aqui. Então, cultura é aquilo que fomenta o entusiasmo, que motiva. É aquilo que impulsiona, é aquilo que é contagiante. Se eu chego... Por que nós falamos que amizades influenciam? Porque aquelas amizades, elas fazem parte de uma cultura, elas têm uma cultura, elas têm uma mentalidade, elas têm uma identidade, uma unidade, uma harmonia, e aqui dali contagia, porque são muitas pessoas vivendo da mesma forma, tendo a mesma perspectiva, tendo a mesma visão, e aquelas pessoas que se achegam sentem-se motivadas e atraídas por vivenciar aquilo que é tão apaixonante para aquele grupo. Contagiante. É por isso que nós falamos que amizades influenciam, né? Por isso. Então é a mesma coisa. Se nós tivermos essa mentalidade, essa cultura, isso será exalado. Não será colocado por nós como peso. Ah, tenho que falar discipulado. Tenho que discipular. Tem que fazer. É algo que traz vida à fé. É algo que aquece o meu coração. Porque eu entendo que isso é ter fé, isso é nascer de novo, isso é ser discípulo de Cristo. Então, você tem uma mentalidade, não tenha dúvida disso. Sua mentalidade não pode ser essa, mas você tem uma. A sua mentalidade de mundo pode ser uma mentalidade que diz respeito ao seu crescimento profissional, financeiro, acadêmico, a busca por bens materiais como um subterfúgio para lhe dar conforto, satisfação e estabilidade num mundo completamente instável. Então você sabe quando se você tem dinheiro na conta, um plano de saúde, um emprego estável e não se preocupa com as contas do final do mês, isso lhe dá o quê? Menos medo da vida, menos insegurança. Você tem estabilidade. Nós buscamos isso. É natural para a gente. Nós buscamos isso. Por isso que a fé é um exercício tão gritante na mortificação da carne, no despido do velho homem. Porque se tais coisas são mais gritantes na nossa vida do que o anseio pelas expectativas que a Bíblia tem a nosso respeito, então nós devemos mortificá-las. Nós devemos matá-las. São entulhos no nosso caminho. Deve ser removido. Porque a minha mentalidade é aquela que conduz os meus pés. É aquela que trabalha nas minhas decisões, no coração. Então, eu serei resultado dela. E aquilo que eu faço nutrirá ela também. Então, eu preciso entender isso. Mentalidade é muito importante. Né? Os coaches trabalham no mindset, né? Os coaches trabalham nisso agora. É a mudança de mentalidade. É a mudança de perspectiva. Então, virou uma profissão rentabilíssima. Trabalhar aqui, motivando a sua mente. Mudando as estruturas da sua mente. Não é não? Absurdo. Deixar uma caixinha ali porque eu estou mudando de você pode deixar um dinheirinho para mim.
Mas irmãos, olha como é. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quais os recursos que eles usam? Palavras. Eles usam outra coisa? Palavras. Palavras são poderosas, palavras são motivadoras, palavras causam entusiasmo. Então, se nós tivermos essa perspectiva adequada, meus irmãos, o mundo não pode nos parar. Não existem barreiras para nos parar. Nós seremos instrumentos do avanço do reino poderosíssimos, poderosíssimos, absurdamente poderosos. O cansaço não lhe para, os sacrifícios não lhe param, as doenças não lhe param, as dificuldades, a falta de dinheiro não lhe para. Porque você sabe em que o Senhor o fez. A fé não chegou a você para que você tenha um conforto salvífico em Cristo Jesus. Isso é uma visão consumista da fé.